Seguinte, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui no portfólio do Alceu Cândido. Eu vou chamar ele para conversar com a gente. Ele mandou uma mensagem explicando mais ou menos o contexto, dizendo o seguinte: eu queria saber se eu já posso estar enviando o portfólio para alguma empresa de jogos ou é melhor ir produzindo mais peças no estilo da última para ter mais chances. Vamos trocar uma ideia com o Alceu? A gente tem que conversar um pouquinho antes de eu já começar a falar olhando pro portfólio dele. Então, alô! Ô Marquinho, tudo bem? Oi, Alceu, tudo bem e você? Você tá bom? Eu tô bem, Marco. Beleza, então. Você mandou aqui pra mim perguntando se você já deveria mandar as suas artes para as empresas ou se você deve produzir mais peças como essa aqui, é isso? Isso, porque que nem você mandou lá no grupo naquele grupo lá onde é que a Jean botou os trabalhos, né? Eu Aham, fiquei pensando assim, será que eu mando o meu portfólio para a Jean para ver o que é que acontece? Será que eu espero um pouco mais? Será aham. que eu vejo? Aí depois entrou outro trabalho ali, eu disse, será que eu mando assim um pouquinho de 3D, né? Fica aquela dúvida assim, o quanto que eu preciso saber para entrar, né? Aham. E também o outro problema é que eu trabalho já trabalho não, né? Dou aula aqui, sou professor, né? E aí eu Uhum. digo assim, será que iriam me contratar porque eu tenho X horas livres na semana, vamos dizer assim, ano que vem eu vou ter 10 horas livres na semana, 3 manhãs livres para trabalhar, entendeu? Aham. Será que rola algum emprego assim ou é muito difícil? Eu teria que estar totalmente disponível para fazer os freela. Tá, vamos lá. São algumas perguntas interessantes. Vamos partir dessa aí do tempo e depois a gente fala sobre as outras coisas. Sobre o tempo, não. Se você for trabalhar como freelancer, geralmente as empresas elas não te obrigam a trabalhar num horário específico, né? Só se for uma vaga de trabalho fixo, que aí vai ter algumas exigências e cada trabalho vai ter a sua própria, né? Então não dá para eu falar em nome de todas as vagas do Brasil e do mundo de como que vai ser esse trabalho, sabe? Mas geralmente, se você só faz um freela, ninguém pergunta nada. Só deixa uma data lá prevista, geralmente, sei lá, daqui a um mês para você entregar a imagem, e aí você trabalha no seu ritmo. Mas é ideal que você vá sempre enviando atualizações para o seu cliente ao longo da semana, sabe? Tipo, não deixa para enviar uma vez a cada 2 semanas, porque senão é muito pouco e talvez você precise de um diálogo maior com o seu cliente para ter aprovação. Às vezes o seu cliente demora para responder e você vai ficar um tempo ocioso e tal. Então, eu acho super possível, plausível, uma pessoa trabalhar ali 3 manhãs na semana para fazer um trabalho. Não é fácil, obviamente, vai ser difícil, mas dá para fazer. Então, por exemplo, você trabalha 3 dias, envia uma atualização, espera a resposta do cliente, aí trabalha no final de semana um pouquinho, e aí manda pro cliente, segunda-feira você pega o feedback, continua trabalhando, mais 3 dias, e assim vai, sabe? Eu acho super possível. Eu conheço artistas que fazem algo semelhante, tá? Só preciso falar um negócio que é importantíssimo, tá? Se você cobra por diária, que é diferente de cobrar por horas, né? Se você cobra por diária, aí você vai ter que ter um compromisso de anotar certinho para se você trabalhar meia diária, você cobra meia diária da empresa. Beleza? Eu acho que isso que precisa deixar claro, porque uma diária o cliente está esperando, tem a expectativa de que você trabalhe ali de 6 a 8 horas e não que você trabalhe meia horinha e cobre uma diária dele, né? Isso não faz nenhum sentido na parte ética da coisa mesmo, tá? Seria mais no processo da entrevista ali, né? Porque Conversar e deixar tudo claro. dependendo se for, sim, isso é importante, mas dependendo se for só um freela, não vai ter nem entrevista, cara. Não existe entrevista pra freela, assim, sabe? Talvez pra alguma empresa que precisa de um profissional muito específico, talvez tenha uma entrevista. Mas é muito difícil, viu, cara? Geralmente é um e-mail e você já tá trabalhando. É muito rápido o trabalho pra freelancer, tá? Assina o contrato aqui e bora. Tipo, um contratinho de NDA pra você poder ver as coisas que eles estão trabalhando, né? NDA, pra quem não sabe, galera, é um contrato de Non-Disclosure Agreement, que é um contrato de confidencialidade, basicamente. Tudo que a empresa te mostrar, você não pode falar sobre isso, basicamente, tá? Então, quando a gente fala que alguém quebrou NDA, é que a pessoa falou sobre um projeto que ela não poderia falar. Ou um projeto secreto, enfim. Então, geralmente é só isso. Tipo, assina um NDA, eles te mostram o que precisa ser feito. Se for aprovado, se tá tudo certo, você já começa a trabalhar e entregou, acabou, recebe depois de, dependendo da empresa, depois de 2 meses e é isso. Geralmente esse é o trâmite, tá? É bem simples, na real. Agora, sobre a sua outra dúvida, se eu me lembro bem, depois você me corrige se faltar alguma coisa, tá? Mas
Você perguntou ali se você deveria enviar para as vagas que apareceram no nosso Discord. Eu não acho que você deveria mandar para aquela vaga específica, porque na vaga estava muito claro que precisava ser um artista de nível intermediário, né? E eu acredito Isso. vendo o seu portfólio, que você tá num nível de iniciante mesmo. Então as vagas que você deveria procurar, digamos assim, seria para artistas mais iniciantes. Porque aí já Entendo. alinha a expectativa, até a sua expectativa e a expectativa da empresa, né? Você, por exemplo, pegar aí, sei lá, já colocar ali, se aplicar para uma vaga para um artista sênior, não vai fazer sentido, sabe? Tipo, não sei, não vai fazer mal, mas só vai criar uma expectativa errada, assim, sabe? Pra você também, entendeu? Então, sendo bem sincero, eu acho que o seu portfólio, eu já conheço, né, o seu trabalho, é um portfólio para artista iniciante, e você perguntou se você deveria fazer mais ilustrações como essa. E eu não acho que você deveria fazer ilustrações como essa para você pegar um trabalho de iniciante. Então a gente precisa também avaliar qual é o tipo de trabalho que você pegaria sendo um iniciante. Provavelmente você não vai pegar uma carta inteira para ilustrar sozinho. Provavelmente. Então, até os projetos do seu portfólio, eles não deveriam ser focados num trabalho complexo, entende? É uma dica muito parecida que eu dei pro Emanuel, que é o mod da nossa Sim. comunidade. Ele estava fazendo artes muito complexas. E qual que é o problema de artes muito complexas para quem nunca fez um trabalho, por exemplo? De novo, cada pessoa vai ser diferente, tá, galera? Não precisa generalizar, mas num âmbito geral, se você tenta fazer uma imagem muito complexa sendo iniciante, você só vai evidenciar as suas dificuldades, os defeitos do seu trampo, entendeu? As lacunas de conhecimento. É isso que vai ficar evidente numa imagem muito complexa. As pessoas não vão avaliar a tua imagem pelas coisas boas que você conseguiu fazer, mas geralmente elas avaliam pelas coisas ruins. Se tiver muitas coisas ruins que você não consegue fazer direito ainda, isso vai pesar muito pra tua avaliação, pra quem estiver te entrevistando, enfim. Então, o que eu recomendo pra quem é iniciante ou quer entrar como iniciante no mercado? Faça coisas que você sabe fazer bem. Tipo, faz bastante do que você já sabe fazer bem. Porque aí, desse jeito, você vai mostrar para o seu cliente as suas qualidades. É isso que vai ficar mais evidente. E ao invés das suas dificuldades, entendeu? Você não tem que jogar contra você mesmo, entende o que eu quero dizer? Você não pode ficar falando pro teu cliente, eu não sei fazer isso aqui, ainda não sei fazer isso aqui. Você não faz isso, sabe? Tipo, faz uma coisa simples, o que você tá na zona de conforto, para que você pegue trabalhos e que isso te proporcione tempo, que é dinheiro no caso, né? Para você estudar e evoluir. E aí, cada vez mais que você evoluir, você vai adquirindo habilidades, vai adquirindo técnicas e tal. Aí você vai incorporando essas habilidades, quando elas ficarem mais naturais para você, aí você incorpora elas no portfólio. Deu para sacar mais ou menos? Deu. Até talvez por isso que eu tenha sentido essa insegurança, né? Porque eu recebi bastante ajuda ali da comunidade, né? Uhum. E aí fiquei meio assim, poxa, depois eu não vou ter essa ajuda na hora que eu estiver trabalhando, sabe? Aham. Aí eu fiquei assim meio inseguro, eu digo, pô, será que eu me ando? Aí eu consigo com um trabalho e não vou dar conta, sabe? Que aí eu fiquei Sim. meio assim, né? De não dar conta do projeto. Aham. Então, cara, eu acho que a qualidade maior do teu trabalho tá nesse tipo de projeto aqui, ó, que envolve um pouco de desenho, de concept, de prop, essas coisas assim, que são trabalhos que não se exige uma habilidade muito alta. Você, por exemplo, ter a condição de fazer isso aqui, essa cama, por exemplo, blocar no 3D e depois fazer um desenho e colocar umas cores flat, por exemplo, só com uma sombra e luz bem dividida e só, que nem você fez nessa parte aqui da esquerda, pra mim já seria bom o suficiente pra um portfólio, entendeu? Você trabalhar mais nas explorações, etapas iniciais do projeto, ao invés de tentar fazer uma pintura complexa, porque quando vai pra parte de pintura, eu sinto que você tem um pouco mais de dificuldade. Então, trabalha nisso em paralelo pra você evoluir essas habilidades, o que é sempre muito importante e muito bom, né? Mas definitivamente eu ficaria mais nessa etapa aqui, ó, que você já conseguiu resolver melhor, sabe? Essa etapa de desenho, de sketch, ao invés de tentar fazer imagens muito finalizadas, ó. Eu acho que a qualidade dessa parte aqui, por exemplo, é muito melhor que as imagens renderizadas que você fez, né? Pintadas que você já trabalhou, entendeu?
Então, até se você conseguisse encontrar um estilo de pintura mais simples, mas que ele evidenciasse, por exemplo, as suas capacidades como concept artist ou como desenhista mesmo, eu acho que isso seria muito positivo pro seu portfólio, tá? Então, por exemplo, ó, vamos pegar aqui, vamos abrir o Instagram do Emanuel Bueno. Eu acho que esse aqui é o Instagram pessoal dele, peraí. Aqui, ó, Instagram de arte do Emanuel. Dá uma olhadinha nessas artes, como é bem simples o render. Como ele não é complexo demais. Aqui é a mesma coisa, ó. Tem uma separação de luz e sombra e meio que é isso. Não precisa ir tão além, sabe? Então o que aconteceu aqui? Ele encontrou um jeito muito legal de renderizar que é simples. E isso até te ajudaria a produzir mais, a fazer mais imagens, entendeu? Porque se você passa muito tempo renderizando e o render não fica com uma qualidade que enaltece o teu trabalho, ó, esse projetinho aqui é muito legal também. Se você passar muito tempo numa parada que não tá te ajudando a conseguir trabalho, você tá meio que perdendo tempo, você entende o que eu quero dizer? Entendo. Ó, que legal, esse estilo bem mais simples. Se eu fosse você, eu faria isso. Props pra cenário, pode ser ilustração também, mas que seja algo simples, com acabamento simples. E aí, se eu fosse você, eu faria alguns ensaios, alguns testes de acabamento para ver o que você gosta de produzir também, entendeu? Isso vai te ajudar a conseguir os seus primeiros trabalhos. Eu tenho bastante confiança nisso, tá? Não, eu tava até pensando, essa semana você tinha comentado, acho até na live de ontem. Mas tá joia, Marcos, a princípio seria isso. Beleza. Só tenho que agradecer. Valeu, seu. Mas maneiro, cara. Acho que é importante, né, continuar produzindo, né? Tem um gapzinho dos projetos, dá pra saber que você não tem muito tempo pra produzir, mas seria ideal que você continuasse trabalhando nesse seu portfólio, tá? Talvez com esse foco agora seja um caminho interessante pra você seguir. Belezinha? Beleza, então. Fechou, mano. Só Recados agradecer finais? novamente, né? Não, só agradecer, né? Agradecer a comunidade, agradecer o pessoal de card game lá, que sempre dá uma mão, né? Sim. Uhum. Ivo, Clétis, a turma toda ali sempre tá à disposição, né? Uhum. Belezinha, mano. Um abraço, viu? Obrigado. Tamo junto. Então. Valeu. Tchau, tchau. E só pra gente finalizar rapidão, tem uma última coisa que eu queria comentar, que ele falou sobre a questão de receber ajuda, né? Não é todo trabalho que você vai ficar completamente isolado, que ninguém vai te ajudar em nada, né? A direção de arte, ela tá aí pra isso. É claro que ela não vai pegar na sua mão e fazer por você, mas é super possível que você encontre alguém que faça direção de arte que tenha paciência pra te orientar também, sabe? O artista não tá completamente sozinho em todos os trabalhos e fica por sua conta em risco. Não, você vai ter o suporte da empresa pra te mandar referência, pra te mandar sugestões de o que eles querem com aquela imagem, te orientar mesmo, entendeu? Mas é basicamente isso. Valeu, Alceu. É nóis. Você acabou de assistir a um corte de um conteúdo que está disponível lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o linkzinho aqui para vocês poderem assistir. E aqui embaixo eu vou deixar o link de um outro conteúdo parecido com esse que talvez vocês também gostem de assistir. Não se esquece de se inscrever nesse canal de cortes aqui também. A gente se vê na próxima e tchau, tchau.